Olá galera, olha só, vamos começar nossa aula de hoje tentando abordar um assunto que a gente viu na aula passada, porque a gente vai precisar desse assunto na aula de hoje, que é decomposição em fatores primos. Olha só, vamos começar tentando decompor ou fatorar, lembra que pode ser chamado também de fatoração de um número? Então olha só, vamos tentar fatorar ou decompor em fatores primos o número 300. Então vamos lá, a gente vai colocar o 300 naquela chave que a gente aprendeu. 300, a gente vai tentar dividir pelos números primos que estão em ordem crescente, de preferência nessa ordem. Então vamos lá, o primeiro número primo é o 2. 300 é divisível por 2? Sim. Então vamos dividir 300 por 2 e o resultado 150. 150 dá para continuar dividindo por 2? Sim. Então 150 dividido por 2, 75. 75 dá para a gente continuar com o número primo número 2? Não, porque 75 não é divisível por 2. A gente pega o próximo da tabela dos números primos, que é o 3. 75 é divisível por 3? Sim, pois a soma dos algarismos 7 mais 5 dá 12, e 12 é um número divisível por 3, então 75 também vai dar. Então 75 dividido por 3 dá 25. Vamos continuar nossa fatoração. 25 dá para continuar dividindo por 3? Não. Então a gente vai pegar o próximo número primo da nossa tabela, que é o 5. Bom, 25 dá para dividir por 5? Dá. Então 25 dividido por 5 dá 5. 5 dá para continuar dividindo por 5, que também vai dar 1. Então nós terminamos a nossa fatoração. Então o resultado fica 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Beleza? Então essa é a primeira etapa da nossa aula. Vamos continuar em seguida. Olha só, mínimo múltiplo comum. Se a gente observar pelo nome, mínimo é menor. Múltiplo, a gente já conhece os múltiplos de vários números. E comum, o que seria comum? Geralmente comum é algo que tem em dois ou mais locais ou mais lugares ao mesmo tempo, né? Então vamos observar, olha só, aqui na nossa tela, os múltiplos de 4. Olha quem são os múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 e assim por diante. Vamos observar também quem são os múltiplos de 6. 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36 e assim por diante. Bom, se eu perguntar para vocês, qual é o mínimo múltiplo comum desses dois números? Lembrando que o mínimo múltiplo comum nunca pode ser o 0, tá? Pode ser qualquer valor menos o 0. Então vamos lá. Olhando para as duas classes de múltiplos, né, os múltiplos de 6 e de 4, a gente pode observar que o menor múltiplo desses dois números e que é comum nos dois é o 12. O 12 é múltiplo de 4, também é múltiplo de 6 e é o menor múltiplo que a gente encontra em comum nas duas séries de múltiplos, tanto do 4 quanto do 6. Então 12 é o mínimo múltiplo comum de 4 e 6. Apesar de ser fácil a gente fazer os múltiplos de um número e tentar descobrir quem é o mínimo múltiplo comum, quando são números bem complicados ou bem maiores, fica complicado a gente fazer todas essas sequências, né, de múltiplos para a gente poder analisar. Então existe um método mais fácil para isso. Vamos lá. Olha só, por exemplo, se eu quisesse os múltiplos, aliás, se eu quisesse o mínimo múltiplo comum entre 18 e 20, como é que a gente faria? A gente faria como se fosse uma decomposição em fatores primos. Olha só, eu vou colocar aqui o 18, o 20 e passar aquela nossa barrinha vertical, certo? Então, como é que nós vamos começar? Você vai pegar o primeiro número primo que existe, que é o 2, e tentar dividir os números por 2. Olha só, se o 2 dividir pelo menos um deles, a gente vai usar o 2. Se o 2 não dividir ninguém, a gente vai passar para o próximo. Então, vamos lá. 18 e 20 dá por 2? Dá. 18, então a gente vai colocar o 2 do lado de cá. Aí 18 dividido por 2, 9. 20 dividido por 2, 10. Então a gente conseguiu dividir. Ainda dá para continuar dividindo por 2? Dá. O 9 não dá, mas o 10 dá. Se um dos dois números der para dividir por 2, a gente vai continuar por 2. Então como é que a gente faz? Coloca novamente o 2 do lado de cá e vamos dividir. 9 não dá por 2, então o 9 vai se conservar. A gente não faz a divisão. Então repete o 9 e o 10 dá para dividir por 2 e o resultado dá 5. Viram como é fácil? Agora dá para continuar por 2? Não,
porque o 9 não é divisível por 2 e o 5 também não é divisível por 2. Então vamos tentar o próximo número primo da nossa tabela, que é o 3. Olha só, por 3 dá? Dá, porque o 9 dá. Apesar do 5 não dar, o 9 dá. Então vamos colocar o 3 do lado de cá e vai ficar assim, 9 dividido por 3, 3. 5 dividido por 3 não dá, então conserva. Então sobrou agora 3 e 5. Dá para continuar dividindo por 3? Dá. Então 3 dividido por 3 dá 1. 5 dividido por 3 não dá, então a gente vai conservar. Conserva o 5. Na próxima linha, dá para continuar dividindo por 3? Na verdade, se algum número chegar em 1, ele não é mais feito a decomposição em fatores primos. Lembram da aula passada? Então o 3, aliás, o 18 já foi sendo decomposto até chegar em 1. Então não é feito mais a decomposição dele. Agora basta a gente decompor o 5. E o 5 é o número que a gente sabe que só dá para dividir por 5, que é o próximo número primo. Então coloca o 5 do lado de cá, 1 repete, e 5 dividido por 5 dá 1. Como os dois números já chegaram em 1, então a gente finalizou a decomposição em fatores primos, tá? Ou seja, o mínimo múltiplo comum já vai aparecer automaticamente. A gente passa aquele traço embaixo e multiplica. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. E o final a gente tem que é 180 o resultado, beleza? Olha só, vamos fazer mais um cálculo de um MMC. Agora vamos escolher os números 60 e 45. Vamos lá. 60 e 45. Dá para dividir por 2, que é o primeiro número primo? Dá. Apesar do 45 não dar, o 60 dá. Então vai ficar 60 dividido por 2, 30. 45 dividido por 2 não dá, repete. Dá para continuar dividindo por 2? Dá, porque o 30 dá. Então, 30 dividido por 2 dá 15. 45 dividido por 2 não dá, repete. Ainda dá para continuar dividindo por 2? Não. Então vamos dividir por 3, que é o próximo número primo. Dá para dividir por 3? Sim. 15 dividido por 3 dá 5. 45 dividido por 3 dá 15. Dá para continuar dividindo por 3? Dá. Apesar do 5 não dá para dividir por 3, o 15 dá. Então vamos por 3. 5 dividido por 3 não dá, repete. 15 dividido por 3 dá 5. Bom, dá para continuar por 3? Não. Só temos número 5 agora na nossa tabela e a gente sabe que dá por 5. Então vamos dividir os dois por 5, o resultado é 1 e 1. E no final das contas nós temos o nosso mínimo múltiplo comum. Basta multiplicar os valores e o resultado final é igual a 180, ok? Então nós encontramos o mínimo múltiplo comum de 60 e 45. Coincidentemente deu 180. Vamos fazer mais um exemplo. Vamos agora exemplificar o MMC de 100 e 40. Olha só, 100,40 passa aquela barra vertical e vamos começar. Dá para dividir por 2, que é o primeiro número primo? Dá, porque são números pares. 100 dividido por 2 dá 50, 40 dividido por 2 dá 20. Dá para a gente continuar dividindo por 2? Dá, continuam sendo números pares. 50 dividido por 2 dá 25, 20 dividido por 2 dá 10. Dá para continuar dividindo por 2? Dá. Apesar do 25 não dar, o 10 dá. Então 25 dividido por 2 não dá, repete. 10 dividido por 2 dá 5. Então vamos colocar 5 aqui embaixo. 25 e 5, dá para dividir por 2? Não. Dá por 3? Também não. Próximo primo, 5. Dá por 5? Dá. Então 25 dividido por 5 dá 5 o resultado. E o 5 dividido por 5 dá 1. O 1 já finalizou a fatoração do número 40. Porém, a gente não terminou a fatoração do número 100. E falta dividir ainda por 5. Então 5 dividido por 5 dá 1. E 1 dividido por 5 só repete o número 1 porque ele já chegou ao final da conta. Conclusão, se a gente fizer a multiplicação dos valores que estão do nosso lado direito da fatoração, a gente vai ver que o resultado dá 200. Ou seja, o mínimo múltiplo comum entre 100 e 40 é 200. Então olha só, uma dúvida que a gente pode ter. Professor, só dá para fazer o mínimo múltiplo comum de dois números ao mesmo tempo? Não, a gente pode fazer com 3, com 4, com 5, com 6, quantos forem necessários. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês com 3 números. Por exemplo, 60, 20 e 15. Vamos começar o nosso mínimo múltiplo comum dos 3. Dá para dividir por 2? Dá.
60 dividido por 2 dá 30. 20 dividido por 2 dá 10. E 15 dividido por 2 não dá, então a gente repete. Dá para continuar dividindo por 2? Dá. 30 dividido por 2 dá 15. 10 dividido por 2 dá 5. E 15 não dá para dividir por 2, repete. Por 2 nenhum número mais dá. Então vamos tentar por 3. 15 dividido por 3 dá 5. 5 não dá para dividir por 3, só repete. E outro 15, o próximo 15 dividido por 3 também dá 5. Pronto. Agora nenhum número mais dá para dividir por 3. Então vamos dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. E 5 dividido por 5 dá 1. Pronto, finalizamos. Nosso MMC é a mesma coisa que 5 vezes 3 vezes 2 vezes 2. E o total é 60. Ok? Então 60 é o mínimo múltiplo comum desses três valores.